Eu sempre procuro inspiração na internet, sempre procurando coisas novas que me chamem a atenção. E andando por aí eu encontrei esse portfólio desse cara aqui. E eu achei um absurdo de lindo. Todas as animações e a proposta do portfólio pra mim tá quase perfeita. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção. Dá uma olhada só nisso. A ideia por trás disso é genial. Ele tá oferecendo ao recrutador o e-mail de contato dele, mas sem aquelas coisas antigas e previsíveis e horríveis, como por exemplo o e-mail form. E é uma ideia tão genial que eu tinha que tentar copiar. E eu vou usar o nosso projeto do portfólio, aquele projeto que eu já trouxe aqui para vocês em vídeo. E por enquanto aquele projeto só tem a nossa Hero Section e a nossa aba de projetos. Então tá na hora de adicionar mais duas camadas nele. A área sobre você e a área de contatos. E eu vou usar React. E você pode estar se perguntando, mas por que você vai usar React? E a resposta é simples, porque sim, o canal é meu e eu quero usar React. E também React é a melhor ferramenta quando eu quero testar pequenos componentes. Então, quando eu quero trabalhar em pequenas partes de alguma aplicação, eu sempre uso React. E se você não sabe React e não chegou a aprender ainda, não se preocupa, porque eu vou tentar te explicar ele da forma mais rápida e simples possível. Pensa no React como um grande jogo de Lego, onde cada componente, onde cada pequena parte da sua aplicação vai ser uma pequena peça. E essa peça, normalmente, você pode utilizar de novo ou usar apenas uma vez só, o que a gente chama de componentes reutilizáveis. Então, você pode fazer uma peça que vai ter o mesmo formato, mas ela pode ter cores diferentes. Mas a estrutura da peça é a mesma, então você só precisa fazer ela uma vez. E o legal do React é a capacidade que ele te oferece de compartilhar o mesmo projeto com outras pessoas. Porque muitas vezes o componente que você está trabalhando não afeta em nada o componente que outra pessoa está trabalhando. E assim vocês podem trabalhar simultaneamente no mesmo projeto em componentes diferentes, em peças diferentes. E é o que eu quero fazer lá no nosso grupo do Discord. Eu quero fazer esse projeto do portfólio com vocês. E a gente vai trabalhar todo mundo junto para construir ele, onde cada pessoa vai ficar responsável por um componente, por uma pequena pecinha de Lego. Então dá uma olhada na descrição desse vídeo que lá vai ter um link para o servidor do Discord. E lá a gente vai começar a fazer esse portfólio juntos. Pense em React sempre como uma maneira de você pegar esse grande problema e diminuir ele em problemas menores. E isso foi uma virada de chave para mim quando eu assisti o vídeo do Felipe Deschamps há 2 anos atrás. Na verdade, eu já sabia React, mas eu não via React dessa maneira. Então toda a explicação que eu tô trazendo aqui para vocês, eu peguei muito da inspiração do vídeo que eu vi 2 anos atrás do Felipe Deschamps, que me ajudou muito com isso. E se você ficou até esse momento do vídeo, com certeza você quer ser um programador. Você não quer ser só um cara que vai copiar e colar esse código. Você quer entender por que ele foi feito, como ele foi feito e qual é a lógica por trás disso. Então vamos trabalhar nesse problema. Inspecionando o elemento já dá pra ver que tudo isso é apenas uma div simples. E ao primeiro momento eu achei que isso seria algum tipo de input ou então de button, mas eu tava errado, é só uma div simples, com alguma estilização. E todo o código e lógica está sendo obviamente feito com JavaScript, que tá rodando por trás dele algum tipo de click and copy, que você vê muito por aí hoje em dia. O próprio GitHub tem essa opção, o ChatGPT, o seu aplicativo de banco, várias aplicações estão usando esse click and copy, porque é muito mais fácil para os usuários apenas clicar com um botão e já tá lá na área de clipboard dele. É extremamente simples. Então aquele grande problema que a gente tinha, eu vou dividir ele em 3. A parte estrutural, a parte de design e a parte de lógica, que é feita em JavaScript. Então para a parte de design, eu já tava com o Photoshop aberto, então eu só rabisquei um pouquinho ali. Eu não queria copiar exatamente como tava lá no site dele. Então eu fiz a minha versão, eu não queria abrir o Figma, então foi só um rascunho. E já com a ideia mais ou menos pronta do que eu queria fazer, eu já podia partir direto para o código. E quando você está trabalhando com React, diferente de quando você trabalha com HTML puro, você primeiro precisa importar algumas bibliotecas que você vai usar. E algo muito importante, que é único do React, são os hooks, que são basicamente funções já pré-estabelecidas que você tem que saber. E para esse componente a gente vai usar 2 hooks, o useState e o ref, ou ref, como você preferir chamar. E se você não entende nada de hooks, não se preocupe, porque eu vou falar disso quando a gente criar nosso portfólio juntos, lá no Discord. E a gente já pode começar a trabalhar na estrutura que a gente vai usar. E é basicamente construída do mesmo jeito que a gente constrói com HTML, usando classes, sections, divs e tudo mais. Você pode estar achando parecido, mas React não usa HTML. É uma mistura de HTML com JavaScript. Então você tem que dominar JavaScript para ir direto para o React. Porque React nada mais é do que um framework de JavaScript, ou uma biblioteca de JavaScript, você chama do que você quiser. E esse foi o resultado final da nossa estrutura. Então já está na hora da gente trabalhar com a nossa estilização. E a estilização do React também é feita com CSS, da mesma forma que você faz um projeto em HTML. E eu passei algumas propriedades de background para section e também uma estilização no botão de copiar. E esse foi o resultado final da
da estilização. Então nós já temos a estrutura e a estilização dessa estrutura. Então agora só falta aplicar a lógica que a gente vai colocar nele. Você só precisa de 2 hooks do React para fazer isso. O useState e o ref. Então é bem simples. E a gente já vai fazer isso. Mas antes eu preciso te lembrar uma coisa. Faltam 5 dias para acabar o nosso desafio de 100 mil inscritos em 30 dias. E muita gente já se daria por vencido, porque falta muito pouco tempo. Ou já estaria satisfeito, porque afinal de contas eu consegui mais de 70 mil inscritos em 25 dias. Mas eu não tô satisfeito, eu quero os 100 mil. E você vai me ajudar nisso agora. E eu preciso conseguir 28 mil inscritos em 5 dias. Eu tô perdendo essa luta, mas eu preciso que você me ajude a jambrolar o algoritmo agora. Comenta qualquer coisa aí embaixo, comenta o número de comentários que tem esse vídeo no momento que você tá assistindo ele. Só me ajude a jambrolar o algoritmo. E se você quiser, você pode mandar esse vídeo para outros servidores de programação do Discord, porque afinal de contas o Fiasco Verso tá aberto. E você só precisa dele. Primeiro a gente define uma Arrow Function, que passa os parâmetros do useState, que sempre tem que ter 2 estados. E a gente botou 2 estados com o nome emailCopied, e a gente obrigatoriamente tem que colocar um setEmailCopied. E o valor inicial desse estado sempre vai ter que ser falso. Então a gente usa o outro hook, que é o ref, para acessar aquele elemento que está dentro do componente que a gente escreveu, que no caso é o meu endereço de e-mail. Mas a gente também precisa de uma função para lidar com tudo isso, porque toda vez que o usuário clicar no botão, a gente vai ter que colocar um evento que vai fazer uma chamada para essa função, que vai ser essa função handleCopy. Então a gente passa os parâmetros dela para dentro do botão, porque toda vez que a handleEmailCopy for chamada, o evento de clique vai ter que copiar o parâmetro que está dentro do spam para nossa área de transferência. E também ainda dentro do handleEmailCopy, o estado tem que ser atualizado. Então é para isso que a gente usa o useState, porque a gente vai ter que renderizar de novo para o usuário que a gente copiou o e-mail. E a gente pode passar uma classe CSS, por exemplo, copied, que vai mostrar para o usuário que ele clicou e está copiado. Mas essa cor e essa classe não pode ficar lá para sempre. Então a gente vai finalizar isso tudo botando um setTimeout, que é basicamente colocar como se fosse um cronômetro naquela função. Aquela função vai ser resetada, o estado daquela função vai ser resetado a cada 200 milissegundos. Porque caso contrário, se a gente não colocasse o setTimeout, o React naturalmente não entenderia quando ele tem que atualizar o estado dele. Então é para isso que, por exemplo, você usa o useState, que é para mostrar para o React quando você tem que atualizar o estado dele. Quando ele tem que mostrar para o usuário uma nova coisa, sem que o usuário precise dar F5 na página, por exemplo. E essa é uma das maiores vantagens que o React tem dos outros frameworks, por exemplo. Ele consegue renderizar para o usuário em tempo real sem que o usuário precise atualizar. Só que isso tem que ser informado para o React. Então, a cada 200 milissegundos, o estado vai voltar ao normal. Então, o texto que a gente colocaria, copia aqui o e-mail, e quando a gente clicasse seria o e-mail está copiado, vai voltar de novo a cada 200 milissegundos para copia aqui o e-mail. E com tudo isso dito, já passou 7 minutos e 45 segundos. E esse agora é oficialmente o maior vídeo do meu canal. E eu queria agradecer a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui, nesses 72 mil inscritos. E eu queria falar que eu tô extremamente cansado. E eu tentei resumir ao máximo o React pra vocês. Eu tentei fazer o vídeo um pouco mais informativo e um pouco mais técnico, mas que também tentei deixar da maneira mais acessível pra todo mundo. E eu já teria muito mais de 100 mil inscritos se eu tivesse apenas segurado essas views só pra mim. Mas tem muita gente muito boa na bolha tech que não consegue visualização e nem visibilidade como eu consigo. Então por isso ontem eu indiquei vocês o Samuka, que ele fala de Java de uma maneira excelente. E hoje eu tô indicando vocês o Mano Deivin. Esse cara foi inspiração do meu canal. Quando eu vi o canal dele, eu descobri que dava pra fazer humor dentro da bolha dev. E eu resolvi fazer do meu próprio jeito. E o Mano Deivin tem muito talento pra pouca quantidade de inscrito que ele tem. Esse cara merece muito mais. Então se vocês gostam de dar risada vendo rotina fake de programador do TikTok, do YouTube, vai lá no Chorume. Esse cara provavelmente é um dos melhores da bolha tech que eu já vi. E é a inspiração do meu canal. Mano Deivin.